Meus amigos, um rapaz foi condenado a 3 anos de cadeia. Por quê? Porque usava uma munição, só o projétil, como pingente em um colar. Um juiz de uma comarca de Minas condenou em primeiro grau, o TJ de Minas absolveu, o STJ restabeleceu a condenação, 3 anos de cadeia por causa do pingente, e agora o Supremo acaba de absolver. Claro, correto, Supremo. Onde está aí a questão e o problema? Em primeiro lugar, usar o Supremo para decidir essas coisas é um absurdo, tendo em conta que o Supremo cumpre outras funções. Não era necessário utilizar ministros do Supremo. Como deixar essas causas chegar até o Supremo, que gastou 2 horas para absolver um caso óbvio, inequívoco de absolvição? Hein? Um pingente, evidentemente, não oferece nenhuma periculosidade. Bom, então esse é o tema. A absolvição é de relatoria da ministra Carmen Lúcia, segunda turma, absolveu corretamente. Agora a pergunta: do ponto de vista técnico, onde houve o equívoco? Qual foi o erro do juiz de primeiro grau e do STJ? Onde eles erraram para que no futuro essas coisas não se repitam? É isso que a gente quer. Essas coisas não têm que chegar no Supremo. O Supremo está com 10 denúncias da Lava Jato para receber e não recebe porque fica perdendo seu tempo, entre aspas, leia-se, gastando seu tempo com coisas que a justiça poderia ter resolvido aqui, nas instâncias de baixo, nas instâncias inferiores. Bem, quais fundamentos jurídicos? Aqui temos que falar disponibilidade do uso da arma ou do projétil, temos que falar de tipicidade conglobante, temos que falar de tipicidade material. Tudo isso foi esquecido, negligenciado. Horas, interpretaram secamente a lei e aplicaram a lei, achando que a lei por si só já significa o crime. Entre a lei e o crime existem 2 coisas que eu quero falar. A Constituição está neste meio e a dogmática penal também está neste meio. Vamos então passar os olhos nisso? Vamos lá? Se o juiz aplica a lei secamente e já diz que o fato adequado à lei já é crime, ele ignora que existe a Constituição e que os dispositivos legais que não respeitam os princípios constitucionais não possuem validade. Então, o juiz tem que interpretar a lei conforme a Constituição. Isso vem do neoconstitucionalismo criado depois da Segunda Guerra Mundial. Logo, juiz e STJ não podiam ter ignorado a Constituição. Número 1. Número 2. Não poderiam ter ignorado o princípio da disponibilidade de uso, que está já numa jurisprudência lúcida do próprio Supremo, relatoria, por exemplo, de Sepúlveda pertence. Disponibilidade de uso, uma arma de fogo ou um projétil, uma munição, tem que ter disponibilidade de uso, porque aí configura uma mínima periculosidade da conduta, que é o mínimo exigido para a existência do crime, por força do princípio da ofensividade. E o princípio da ofensividade é a essência do âmbito material da tipicidade. Logo, não podemos mais enfocar a tipicidade só no sentido formal, ela também tem um ângulo e um campo material. É isso que tem que ser trabalhado. Então, assim, perigo abstrato de perigosidade real não se trabalhou, disponibilidade de uso não se trabalhou, tipicidade material, isso tudo vem de Roxin e de Zaffaroni, 2 doutrinas da dogmática que dão um contorno de aplicabilidade razoável do direito penal. Pois, do contrário, se o direito penal não é aplicado com razoabilidade, ele se transforma numa arma muito mais perigosa do que um revólver
sem munição ou do que uma munição desarmada. O direito penal é uma arma perigosíssima, porque ele implica em cadeia, ele implica em prisões. Nesse caso, 3 anos por causa de um pingente. Não tem cabimento, não tem cabimento. Vamos lá então, convido todos vocês a passar os olhos aqui no meu artigo, os fundamentos técnicos, direitinho, passe os olhos e você vai ver o acerto do Supremo e o equívoco do STJ. Não podemos isso. Sem contar que decisões desse tipo revelam mesmo um contexto sistêmico no Brasil de aplicação equivocada das leis frente a determinados grupos. Isso é o que está na parte final do meu artigo, que eu te convido a ler. Bem, avante, avante, sucesso, um bom dia ou uma boa noite se você está vivendo no período noturno. Avante!